Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui, que a gente pôde abraçar, e aos nossos amigos que estão no Zoom, aqueles que estão conosco no YouTube. Então, hoje, o tema que a casa nos propôs, nós estamos, nesse segundo semestre, tratando dos temas que foram abordados pelo Espírito Hamed, os prazeres da alma, né? Então, no primeiro semestre, nós trabalhamos as dores da alma, e agora nós estamos nos prazeres. E é interessante que hoje, o nosso tema é autoconhecimento. Autoconhecimento. É algo que veio sendo trabalhado, se nós pegarmos, né, desde antes de Jesus. Então, já vem se falando sobre o conhece a ti mesmo. E para que a gente possa, antes de iniciar no que Hamed nos traz, nós pegamos a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz essa pergunta, e eu vou trazer para vocês da forma ipsilinha, como que ele colocou, para que a gente possa depois entrar na nas temáticas que o Hamed nos traz. O Hamed, ele vai se aprofundar bastante, algo que talvez muitos de nós não gostamos de trabalhar sobre as questões, mas é necessário. Então, a pergunta 919, ela foi respondida por Santo Agostinho. Então, Kardec coloca lá, Santo Agostinho. Ele que nos respondeu, ele que respondeu, né, ao Allan Kardec, ele faz até uma menção no final, as reflexões que Santo Agostinho faz. Então, Kardec pergunta o seguinte: qual o meio prático, qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, se nós pegarmos essa pergunta que Kardec nos traz, e se nós que abraçamos a doutrina espírita compreendemos que, para ser o verdadeiro espírita, né, como Kardec nos traz, precisamos ser reconhecidos pela nossa transformação moral e pelo esforço de domar as más tendências. O... Na literatura espírita, nós temos o Caibar Schutel, ele nos diz o seguinte: qual o objetivo de estarmos encarnados? O aperfeiçoamento do espírito. Então, esse tema do autoconhecimento, ele é tratado por vários autores, e aí nós temos também o Santo Agostinho responde. Então, lembrando a pergunta: qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E ele responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento, conhece a ti mesmo. Então, é uma ferramenta, é um processo no qual todos nós teremos que caminhar, teremos que utilizar. O autoconhecimento. A gente não evolui se não se conhecer. Não tem como. A questão, né, que toda, todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, todos os ensinamentos que nós temos no nosso planeta, ele vai para esse cenário, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. E aí, a gente também pegou uma. Tem a conclusão, a pergunta A, tem a 919, tem a pergunta 919A. Aí Kardec diz: nós já sabemos, né,
que precisamos do autoconhecimento. Mas como fazer? Aí é o segredo. Como fazer? Muitos de nós que estamos aqui já passamos por esse estudo da necessidade do conhece-te a ti mesmo, do autoconhecimento. E aí, Santo Agostinho, muitos de nós já sabemos, ele relata a respeito de como ele fazia quando estava encarnado. Então, sempre no final do dia, ele perguntava à consciência dele, sem filtro, da forma mais objetiva, sem se desviar, sem esconder nada de dentro de ti. A média depois vai nos ajudar sobre isso. Então, Santo Agostinho ele começa a colocar. E uma das frases nesse relato que tem lá na pergunta 919 e a resposta mesmo 919A, tem uma frase que me chamou a atenção que vários autores estão colocando. Ele diz assim, ó: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. A chave que vai abrir a porta. Sem essa forma, sem conhecer a si mesmo, sem ter o autoconhecimento, a gente não evolui. Nós vamos estacionar. Então, a gente precisa constantemente exercitar este processo do autoconhecimento. Santo Agostinho nos traz aquela reflexão. E muitos de nós, eu acho que já tentamos chegar no final do dia, perguntar se a gente ofendeu alguém, se a gente foi agressivo com alguém, se a gente foi agressivo conosco mesmo, o que a gente fez? Perguntar à nossa consciência. Então, Santo Agostinho nos traz isso. E aí nós pegamos também no Consolador Emmanuel, de Emmanuel, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na pergunta 232, a pergunta é a seguinte: em matéria de conhecimento, qual a maior necessidade do homem? Em matéria de conhecimento. E Emmanuel nos traz: como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é do conhecimento de si mesmo. Ainda é. Quando nós chegarmos a um estágio. Então, na fase que nos encontramos, é primordial. Nós não podemos abandonar. Nós não podemos deixar de nos esforçarmos de nos conhecermos. Porque o que está lá dentro do inconsciente, muitas das vezes nós não queremos trazer à tona. Mas a gente só evolui se a gente conseguir trazer à tona. A gente precisa trazer à tona o que tem lá e que está guardadinho e que a gente às vezes não quer trazer. Mas o Hamed vai trazer uns pontinhos aí que ele foi profundo. E também Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte, no capítulo 24, ele diz assim: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Não há. Não há progresso sem a observação atenta de nós mesmos. Então não adianta querer ir outro caminho. Nós precisamos disso. E ele conclui: é necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos. Quais são os atos impulsivos?
São aqueles atos que a gente nem pensa, né? Então nós temos que vigiar, ficar atentos. Não querer eliminar, mas conhecer. Eu fiz isso. Vigiar constantemente os nossos atos impulsivos. E aí ele diz aqui, para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoar. Então, o Caibar diz que nosso objetivo é o aperfeiçoamento espiritual, mas nós só vamos conseguir se nós nos conhecermos. Então, todos esses autores vêm tratando da grande importância que é o autoconhecimento, que é o conhece-te a ti mesmo. Então, desculpa, o Hamed, nós vamos entrar agora no Hamed, ele nos traz com uma profundidade que, até quando eu estava estudando para trazer o tema aqui, quando eu li a primeira vez, eu falei, cara, tá difícil de eu ler. Por quê? Porque está aqui, aquilo que eu não quero trazer à tona. E eu falei, não, mas eu vou anotar e vou ler de novo. E vou ler de novo. Então, eu estou vindo aqui para que eu possa assimilar dentro de mim, a primeira pessoa que precisa assimilar esse, que a gente até falou, né, amor, com relação à última palestra que eu vim fazer aqui no João Batista, foi sobre ansiedade. Ansiedade. Aí eu falei, poxa, ansiedade e autoconhecimento. Então, é muito importante isso, que eu estou aqui hoje fazendo a palestra, não é porque eu sei mais, mas que me deram a incumbência e a espiritualidade sabe que eu tenho a necessidade e eu quero, tenho esse objetivo de aprender, quero aprender. Então, meu filho, vai lá, estude e vai falar para as pessoas. Faça o seu testemunho, né? Não é assim que os evangélicos fazem? Dá o seu testemunho. Então, a gente precisa dar o testemunho da gente, para que a gente possa assimilar e começar a se conhecer. Se conhecer. Então, a gente pega assim, no autoconhecimento lá em Hamed, o primeiro parágrafo que ele coloca, para a gente explica o que é o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Então, o Hamed, ele vem trazendo para a gente que o autoconhecimento é a capacidade inata, que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Então, Deus nos deu já esse recurso, essa possibilidade. Por isso que hoje estamos aqui e já nos conhecemos um pouquinho. Saímos lá do primitivo, logo no início, né, da nossa era humana, e estamos aqui no mundo de provas e expiações, porque nós já conquistamos algo, já conquistamos. Mas olhamos para frente e temos um caminho longo à frente. E todos nós, o que a doutrina espírita nos coloca, porque a doutrina espírita ela nos diz onde vamos chegar. E esse onde vamos chegar nos felicita, nos dá impulso, nos mobiliza, nos dá força para chegarmos ao objetivo. O objetivo é sermos felizes, plenamente. A felicidade plena. E todos nós buscamos a felicidade, mas às vezes não sabemos que caminho, que direção tomar. Então, nesse caso, o autoconhecimento vai nos propiciar enxergarmos qual o caminho. Esse caminho, ele é individual. O caminho é individual.
Por isso eu preciso me conhecer. Eu não tenho que ficar querendo conhecer o outro. Eu observo tudo que está à minha volta para me auxiliar. Eu tenho que abrir o olho para olhar o caminho, e se tiver sem luz nenhuma, eu preciso de uma luz. Jesus é a nossa luz para esse caminhar. Jesus também nos disse isso. Conhece-te a ti mesmo, né? Então, todo esse processo, ele é inato, ele já está dentro de nós. Então, a gente precisa exercitar. Então, quando Hamed diz, ao mesmo tempo, amplia a consciência. Então, esse processo do autoconhecimento, ele amplia a nossa consciência. Pô, mas se ele vai ampliar, e se eu tenho que me conhecer, e se eu me conheço superficialmente, a minha consciência não está ampliada. Então, para eu ampliar a minha consciência, eu preciso mergulhar dentro de mim. É o que Hamed nos traz. Eu preciso mergulhar dentro de mim. E aí ele coloca, né? Sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Qual a nossa essência? Divina. A nossa essência é divina. Deus está conosco permanentemente. Somos criaturas de Deus. Somos centelhas divinas. Mas essa centelha, né? A gente lembra de centelha? Quando a gente acende o fogão a gás em casa e você liga, você não abre o gás, liga só ali o elétrico, só vai ficar centelha, não vai? Para que você tenha o fogo, você precisa do quê? Do gás. A centelha, Deus nos coloca. O gás é a nossa busca pelo aprimoramento, é a nossa busca pelo aperfeiçoamento espiritual. Então, é esse gás, é essa vontade de evoluir, de ser feliz, mas de seguir o caminho certo. E o Hamed nos coloca sobre essa questão do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento requer constantemente a autorreflexão. Eu preciso refletir. Eu não posso chegar e falar, não, eu sou assim mesmo, estou bem assim. Ninguém está bem do jeito que está. Senão nós estaríamos já com Cristo. Nós seríamos espírito puro. Nenhum ser, fora Jesus, né? Vamos dizer assim, se a gente for para esse patamar, nenhum ser que pisou o planeta Terra está bem como está. Precisa constantemente exercer a autorreflexão. E como que Hamed nos coloca? Ele nos traz, para que a gente possa começar a conhecer, não são os altos conflitos, os conflitos grandes que nos faz conhecer, mas são os pequenos. Os pequenos conflitos do nosso dia a dia, ficar atento para que a gente possa se conhecer melhor. Então, Hamed nos faz isso. Não são os grandes conflitos, e ele diz assim, ó, que tornam nossas relações mal-sucedidas. Não são os grandes conflitos. É um dia que eu cheguei e briguei com algum. Aquilo ali foi só a culminância, foi só a gota num copo d'água que estava quase cheio. Mas é o meu dia a dia, minhas coisas pequenas que eu estou fazendo. Então, essas coisas pequenas, antes que ela vá evoluir para um conflito maior, a gente tem que se avaliar. Peraí, uma pequena coisa, porque às vezes a gente não dá valor às pequenas questões. Uma palavrinha que eu falo para alguém, eu tenho que refletir.
Não esperar que o outro vá falar comigo. Olha, não gostei que você falou comigo. Porque pode ser que naquele dia ele relevou, pode ser que naquele dia ele falou, ah, Milson, deixa a Milson para lá. Sabe? Mas isso é responsabilidade individual de cada um. O que que eu estou fazendo nas minhas pequenas ações? Todos os grandes vultos na questão moral do nosso planeta começaram com pequenas atitudes. Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, todos eles. Então, por que que nós não podemos começar nas nossas reflexões, nas nossas pequenas atitudes? Uma impulsividade. Então, isso é importante. Nós sabemos que tem profissionais que nos ajudam a nos conhecermos. Mas esses profissionais, eles vão trazer dentro do que existe dentro de você e vai auxiliar. Mas é uma consulta por semana e às vezes tem um tempo limitado. Mas você precisa caminhar com as suas pernas e é no dia a dia. Então, a gente sabe que a homeopatia, todas essas terapias que nós temos, é para nos ajudar a chegarmos num ponto aonde possamos estar atentos, observar. E a partir daí, olha, cheguei aqui. Porque às vezes a gente chega no médico ou está numa crise, a gente chega lá, né? Tombado completamente numa lateral indesejada. Você precisa chegar no seu equilíbrio. E aí você precisa de ajuda, dependendo da situação que você se encontra. Se você está numa consciência plena de estar caminhando com suas próprias pernas, façamos isso, ficamos atentos. E não deixar escondido. E aí, o Hamed, ele começa a colocar assim, algo que vai trazer para a gente uma reflexão mais profunda. Ele bota assim, ó, reunidas através de longo período de tempo, cobranças, indelicadezas, petulância, insensibilidade, autoritarismo, desinteresse, que aí você tem as polaridades, né? Você tem, às vezes, em determinadas atitudes, você tem um extremo num campo, numa tendência, e em outras você tem um outro extremo. A gente precisa ir observando e sabendo que todos os extremos são prejudiciais à nossa caminhada. Autoritarismo é um extremo. Sou eu. É eu que mando. E o desinteresse? Deixa para lá. Deixa para lá. Todos esses dois são prejudiciais. A subserviência. Nós temos o autoritarismo e a subserviência. Todos os dois são extremos. A gente precisa. Aí o Hamed começa a nos trazer assim. Nossa área sombria é uma região inexplorada e indomada que atua de forma imperceptível em nossas ações e atitudes. Imperceptível. Muitos autores, olha, o nosso lado sombra, e o Hamed utiliza esse termo. Por que é o nosso lado sombra? Porque a gente não está enxergando. Ele está lá guardado. Um impulso traz algo do que está lá guardadinho que eu não trabalhei.
Então eu preciso conhecer. Isso faz parte da nossa vida. Todos nós estamos nessa caminhada. Não existe espírito puro aqui. Então todos nós estamos nessa caminhada. Estamos no planeta, que é essa grande escola nossa. E se nós pegarmos os autores, Emmanuel, né, o Leon Denis, o próprio Kardec, Santo Agostinho, todos eles nos colocaram que, neste momento, nós precisamos trabalhar de forma atenta, constante. Então, o que ele está trazendo para a gente que nossa área sombria é uma região inexplorada e indomada, que atua de forma imperceptível em nossas ações e atitudes. Geralmente, é essa área que participa de nossas supostas brincadeiras. Supostas brincadeiras. Eu estou brincando. Estou brincando. E essa brincadeira? Agrediu alguém? Ofendeu alguém? Diminuiu alguém? Machucou alguém? Chico Xavier adorava piada e brincadeira, mas tudo no outro patamar. Podemos brincar muito, devemos ser alegres, brincadeira é muito importante. Mas quando essas brincadeiras, né, ele diz aqui, supostas brincadeiras, supostas. Não sei se já aconteceu com vocês, né? A pessoa chega para você e brinca, aí você chega e fala assim, olha, não gostei. Eu estou brincando, amigos, mas eu não estou brincando, eu estou falando sério. Eu não gostei. Pô, você não sabe brincar? Não, eu sei brincar, eu só não gosto de ser ofendido. Então a gente tem que aprender também a falar aquilo que você sente. Aí você, opa, se eu falo para o outro, eu também vou aprender a não fazer isso com o outro. Agora, se um brinca comigo, eu deixo para lá, eu guardei, também eu vou dar um troco, vou dar um troco. Aí vou lá e eu não trabalhei dentro de mim. Se eu quero trabalhar, se eu quero me autoconhecer, eu tenho isso também. Fizeram comigo e eu não gostei. Não vou revidar. Vou aprender. Com isso que ele fez comigo, eu vou aprender a não fazer isso com o outro. Então, vou começar a me conhecer melhor. Eu também sou assim. Mas é esse lado meu sombra, que está ali guardado e eu não trabalhei, eu não vim e coloquei. Então, brincadeiras, supostas brincadeiras que o Hamed coloca aqui, nós temos que ter atenção. Essas supostas brincadeiras, se você recebesse num dia que você está triste, num dia que você está, vai te levantar ou vai te afundar mais? Vai te ajudar ou vai te prejudicar? Porque tem brincadeiras que te ajudam, que te levanta, te auxilia, e tem outras que não. Por isso que o Hamed coloca supostas. Supostas significa que não é brincadeira no sentido agradável, no sentido que nós precisamos. Nós precisamos brincar. Brincar, ser alegres, ser joviais. E quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, não era aquela só, até pequenininha, não. É essa brincadeira leve, jovial, agradável, salutar, que está se colocando. Mas o remédio nos traz isso, né? E influencia com precisão um tipo de palavras engraçadas e picantes, que deveremos usar nas piadas chulas, nas expressões maliciosas e zombeteiras. Ter atenção com relação a isso. Então, o Hamed ele vai começando a colocar. Ele fala sobre o lado sombra e diz: como que eu vou começar a descobrir? Pô, mas
Eu não sei a técnica. Como é que eu vou descobrir o que está guardadinho lá e que nem eu quero acessar? Que eu tenho medo de acessar o que está lá dentro e de trabalhar aquilo que está lá dentro e que pode me machucar. Mas eu preciso, né? O Hamed, ele coloca uma outra coisa sobre, ele fala assim, ó, a mensagem subliminar de nosso mundo oculto aparece quando nos horrorizamos com o comportamento sexual das pessoas, recriminando e discriminando cruelmente raças, credos, grupos e minoria. Então, nós estamos falando hoje em dia bastante sobre essas questões. Questão racial, de gênero. Aquele que não quiser, que não gostar de conversar sobre isso, tem que fazer uma reflexão e verificar o que, que tem dentro dele. Porque todos somos filhos de um único pai. Espírito não tem sexo. Espírito não tem sexo. Então, por que que eu vou estar? Não, tem que ser isso, tem que ser... Qual o grande objetivo de nossa vida? Evoluir espiritualmente. E evoluímos espiritualmente aprendendo a amar. Verdadeiramente. Independe. Com relação ao que o nosso país está avançando na questão de gênero. Nós estamos avançando. Estamos avançando. Então, as relações homoafetivas, os casamentos, isso é um avanço da nossa sociedade, aonde a gente começa, se eu tenho algum preconceito, opa, para aí, eu tenho que trabalhar isso em mim. O que é o preconceito? É sim você ter o conhecimento de si mesmo. Você não tem um conhecimento de si mesmo. Por isso, o autoconhecimento. Por que que a nossa sociedade ainda discrimina o negro? Aqueles que fazem isso não se conhecem a si mesmo e o seu lado sombra não foi trabalhado ainda. Então, se você tem isso e você quer se tornar um homem de bem, começa a conhecer por que que você tem isso. Por que que você tem aversão? Por que que você discrimina? Por que que você tem esse preconceito? Vá dentro de você e tem que trabalhar dentro de você. É esse lado sombra que o Hamed nos diz. Então, é o autoconhecimento. E, e ele também nos traz, porque nós da sociedade e a humanidade, na sua maioria, se coloca a responsabilidade do nosso planeta que está em situação ruim, coloca a responsabilidade no outro. E o Hamed vem colocar aqui o autoconhecimento é para que a gente se responsabilize, que nós é que somos os coautores. O problema em nenhum momento está no outro, nenhum momento. O problema está em você. Se você não gosta de determinadas atitudes que não são atitudes de violência, de crime, aí você verifica dentro de você. Então, nós precisamos trabalhar muito hoje o que está sendo colocado em nosso país, na nossa sociedade, sobre todos esses temas. E o Hamed, ele vem colocando que nós projetamos a nossa sombra quando pegamos alguém para Judas. Ele fala isso, as palavras dele. Nós, né, projetamos a nossa sombra
quando pegamos alguém para Judas. É a nossa sombra. Aquilo que está dentro da gente, a gente não conseguiu ainda trabalhar. A gente não conseguiu trazer à tona e começar a entender que isso é um extremo e que você tem que trazer para o equilíbrio. O que é o equilíbrio na nossa vida, em tudo? Esses dias, né, amor, nós estávamos conversando sobre a homossexualidade. A homossexualidade, ela está trazendo a nossa geração, dos nossos pais, né, algo que a gente precisa trabalhar dentro individualmente de cada um de nós. Cada um de nós. Alguém já falou sobre a heterossexualidade, dos escândalos que tem, dos relacionamentos conjugais da heterossexualidade, o grande problema da nossa humanidade? E a gente esquece disso. Então, o que nós estamos trazendo é aprender a amar. E para isso, nós temos que identificar se eu tenho algum preconceito. Se eu tenho, comece a trabalhar. Porque a doutrina espírita, ela nos traz. Verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas sombras. Se esforça. Então, se eu não me esforçar para domar as minhas sombras, eu posso me considerar espírita? Eu vou pegar a minha sombra e vou deixar. Não, deixa ela guardadinha. Eu vou entregar as cestas básicas, vou tocar o violão aqui, vou no João Batista, vou fazer palestra, mas eu não quero mexer nisso, mexe nisso não. Só é espírita da boca para fora. Por isso que para ser espírita precisa de coragem. Para ser verdadeiro espírita precisa de coragem. Mas esse é o único caminho para chegarmos à felicidade. É o único. É o único. Eu estou falando porque nós estamos no núcleo espírita. Mas isso está sendo divulgado também em todos os outros segmentos. Espiritualistas, religiosos, são verdadeiros que seguem, independente de ser cristão ou não. Porque antes de Jesus já se falava, conhece-te a ti mesmo. Então, o Hamed já nos coloca o seguinte: já é tempo de não mais apontarmos o cisco no olho do outro. É tempo. O tempo é agora. Não, eu só estou observando. Você está apontando o olho, o cisco no olho do outro. Veja a sua trave. Veja a sua sombra. É o que Hamed vem forçando mais ainda a gente. E aí, esse tema era para 2 horas, hein, gente? Esse tema, por isso, é porque eu preciso muito, né? Então, isso me empolga, porque é uma coisa que eu estou falando para mim mesmo, para que eu possa, no meu dia a dia, constantemente, estar fazendo a reflexão e me descobrindo. A cada momento que você se descobre e que você se esforça para trazer desse extremo o seu equilíbrio, porque não é eliminar. As energias que nós temos para esse extremo, eu vou usar a mesma energia para trazer aqui para o equilíbrio. Eu preciso da mesma força, do mesmo gás daquela centelha divina que está em mim. Então eu preciso trazer para o equilíbrio. O equilíbrio na nossa vida, o que o Hamed nos coloca. Equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Equilíbrio em beber água, não é mesmo? Bebe 10 litros de água para tu ver o que acontece.
em 2 horas. Não consegue? Vai fazer mal? Equilíbrio. Equilíbrio em tudo o remédio vem nos trazendo. Então, ele coloca que nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós. Os piores inimigos de nós estão dentro de nós. Pior inimigo. Caramba! O pior inimigo. Isso a doutrina já vem nos falando bastante. O pior inimigo está dentro de nós. E às vezes a gente não quer conhecer esse inimigo. Mas a gente precisa. O remédio vem trazendo para a gente, né, que esse é algo inevitável. Nós temos que fazer isso. E que todos nós estamos numa mesma condição de busca do autoconhecimento. Alguns já conseguiram conhecer uma partezinha a mais, outra menos, e a convivência é que vai fazer com que a gente vai fazer a autorreflexão, porque é no conviver que temos o impulso, que temos o autoritarismo, que temos a subserviência. É no conviver que nós vamos nos conhecer. O conviver não é para conhecer o outro, é para nos conhecermos. É dessa forma. Então, o que Hamed vem colocando para a gente, ele fala assim: aqueles que não conhecem a si mesmo dificilmente terão um bom relacionamento com os outros. Aquele que não conhece a si mesmo dificilmente terão um bom relacionamento com os outros. Quer ter um bom relacionamento com os outros? Autorreflexão constante, autoconhecimento, aprendizado, se esforçando para chegar ao caminho do meio. Porque não basta só se conhecer. Pô, isso, realmente eu sou autoritário. Pô, me conheci, sou autoritário. E aí, o que eu vou fazer com isso? Não, eu sou autoritário, já me conheço. Tá, mas e aí? Então, você precisa, que aí é o que o remédio nos traz, eu preciso trabalhar sobre essa questão que eu me conheço, que está extremada. Ah, mas ela melhorou. Sim. O que Kardec nos diz? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação moral permanente. Permanente. Estava aqui, cheguei aqui. Parei? Vou ficar quanto tempo estacionado? A partir do momento que eu me acomodei, já deixo de ser espírita. Me acomodei, estacionei, deixei de ser espírita. Verdadeiro. É pela sua transformação moral. Mas a sua transformação moral é constante. Não é, olha, há 10 anos eu era assim, agora eu estou assim. Pô, estou satisfeito comigo. Beleza. Você não é mais verdadeiro espírito. Se acomodou, esse é o grande problema nosso. Se acomodar. Ficar satisfeito com pouco do que a doutrina espírita nos traz, do que o Cristo nos trouxe, da felicidade que ele nos diz. E tem uma coisa, todos nós chegaremos lá, a ser espíritos puros. Então, o autoconhecimento é o caminho do amor com você mesmo. Não é assim? Vamos evoluir através do amor ou da dor. O autoconhecimento é o caminho do amor com você, e quando você se esforça
para domar essa má tendência, essa sombra que vem e que você precisa trabalhar, você automaticamente também está aprendendo a amar o outro, porque na convivência você está respeitando mais. Porque uma palavra muito importante no nosso momento de hoje, e sempre foi, mas a gente repete, talvez seja no meu momento, respeito. Respeito a todos. E aí, quando eu falto com respeito, eu digo, caramba. E a convivência é muito importante. Se você tem um grande amigo, me ajuda aqui. Você estava ali presente na minha atitude. Fala com sinceridade. Me ajuda aí, porque eu estou difícil, não estou conseguindo encontrar. Às vezes um amigo, aquele amigo sincero, às vezes nos ajuda, né? Então, ele diz assim: a negação da sombra faz com que abominemos as deficiências alheias. A negação da sombra, então eu tenho uma sombra, descobri, ou nego, não, não tenho, não. Ah, isso não. Ele fala assim: a negação da sombra faz com que abominemos as deficiências alheias, evitando vê-las em nós. Então, se eu, não, não, deixa para lá, o outro fez aquilo. O que a gente está fazendo agora? Observando, porque o outro é o nosso espelho. O que o outro faz nos incomoda, que a gente abomina, é porque tem dentro de nós. Então, quando ele diz que há deficiências alheias, evitando vê-las em nós, esse também é um outro processo nosso. E ele faz aqui um fechamento, ele diz assim: a qualidade mediadora para unir os opostos, dessas nossas sombras, ou se eu sou autoritário, se eu sou subserviente, que a qualidade mediadora para unir os opostos e que nos leva ao equilíbrio se chama amor. Se chama amor. A qualidade mediadora para unir os opostos. Qualidade mediadora. Então, se não tiver amor, se não tiver esse sentimento, se não trabalharmos com essa emoção, amor, um sentimento, se a gente não quiser sentir, não, eu não posso sentir porque senão vai me machucar. Eu não posso me envolver emocionalmente, senão eu vou me desiludir. Então, como que é esse processo? Então, você precisa trabalhar o sentimento. Então, quando Emmanuel nos traz das duas asas, conhecimento, né? A sua intelectualidade, desenvolver o conhecimento, e esse autoconhecimento, ele está nessa asa do conhecimento. Mas a qualidade, para que eu possa trabalhar, eu preciso trabalhar a outra asa, que é o amor. Então, a qualidade mediadora para unir os opostos e que nos leva ao equilíbrio se chama o amor. O amor une as pessoas e, ao mesmo tempo, as interliga com outras criaturas. Então, o que o Hamed vem nos trazendo. Se a gente não desenvolver esse sentimento, fica muito difícil da gente trabalhar essa busca. Ah, eu amo. Não, é um processo. Como é que é? Eu não amo, mas eu tenho que aprender a amar. Eu tenho que aprender a amar. Então, um amigo nosso uma vez nos disse: quer aprender a amar a Deus? Ama quem está caminhando com você.
Ama quem está caminhando com você, quem está mais próximo de você. Anda, aprenda. Se Deus nos colocou juntos, é porque é esse exercício que nós precisamos fazer. Quem está caminhando com você? Não precisa ser marido, não precisa ser esposa, não precisa ser filho. É quem está caminhando com você no momento. Aí é o exercício para que a gente possa trazer esse nosso lado que está extremado. E aí ele finaliza aqui, ó, quando temos a coragem de ouvir os nossos demônios interiores, até porque demônio, que é o diabo, eles falam, significa literalmente, em grego, diabolos, que significa o que separa. Em latim, diabolos, que significa o que desune. Uma origem da palavra não é aquele que a nossa humanidade colocou com dois chifres, com rabo, com tridente. Não. Vem lá do grego, do latim, aquilo que nos separa, nos desune, e é que está aqui dentro de nós. Por isso que o Hamed, ele vem colocar isso aqui, demônios interiores. É o nosso maior inimigo, os demônios, o diabo, está dentro de nós. São esse lado sombra, está dentro de nós. E que a gente precisa trazer eles à tona e tratá-los. E aí ele coloca aqui, ó, ele bota aqui, aquelas tendências em que nós, que mais tememos e das quais fugimos, atingimos com mais facilidade a automelhoria. Então, quando a gente tiver a coragem, né, quando temos a coragem de ouvir esses demônios interiores, fala do Hamed, que simbolizam alguns aspectos de nossa sombra, isto é, aquelas tendências em que nós, que mais tememos e das quais fugimos, atingimos com mais facilidade a automelhoria, que é o objetivo da nossa vida. E aí o Hamed vem trazer que o Mestre Jesus nos convida a caminharmos quando ele chamou Pedro, né? Tem aquela passagem que Jesus disse para os discípulos: vocês vão que depois eu vou. E eles pegaram um barco e aí, de repente, viram, né, uma silhueta caminhando em cima da água. E os discípulos não sabiam quem era. Quem é, né, não sei o quê. E depois viram: ah, é o mestre. E aí Pedro diz: e faz caminhar. E aí Jesus vem: vem. E aí Pedro vai. Quando Pedro começa, ele não trabalhou ainda com os seus lados sombra, mergulha. E o Hamed nos traz que essa água que Jesus estava caminhando, Jesus a dominava. Os discípulos ainda não. Então ele simboliza, o Hamed simboliza essa água como sendo o nosso lado ainda desconhecido e que a gente teme, a gente não sabe, que a gente precisa conhecer. Um ponto, o Pedro foi amparado por Jesus, mas quando ele teve que caminhar com ele mesmo, ele começou: não, mas eu vou afundar. E afundou. Então, que a gente precise nesse momento, né? E ele finaliza aqui: a sombra parece ser um espectro horrível que nos habita o íntimo. No entanto, ao trazermos nosso lado escuro à luz da consciência, veremos que se trata apenas de nós mesmos, viajores do universo, carentes de aprendizagem e conhecimento acerca da inteligência divina que se manifesta dentro e fora de nós.
A sombra parece ser um espectro horrível que nos habita o íntimo. No entanto, ao trazermos nosso lado escuro à luz da consciência, veremos que se trata apenas de nós mesmos. É nós mesmos. Não é o demônio, não é o diabo, não é o inimigo, é nós mesmos. Viajores do universo, carentes de aprendizagem e conhecimento acerca da inteligência divina que se manifesta dentro de nós e fora de nós. A inteligência divina se manifesta dentro de nós. Somos centelhas divinas. Então, já passei uns 4 minutinhos. Não vou pegar o violão, mas vou cantar na capela. Tem uma canção que a gente cantou várias vezes, Milton Nascimento, Caçador de Mim. Alguém se conhece? Então vamos na capela aqui. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso às canções, entregue às paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada temer, senão o correr da luta. Nada fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito à força na procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Assim seja.